Oi, gente, como que vocês estão? Como está a sua vida? Como estão as coisas? Coloque aqui nos comentários como você está. Eu quero dizer a você que eu já oro por você. E eu ouço de Deus, Deus manda eu te dizer que essa semana Ele tem força para você. Aleluia! O Espírito Santo diz que Ele vai te ajudar. Querido, se você está chegando agora para o canal, que alegria ter você aqui. Você é muito bem-vindo a esses encontros divinos, amém? Nós estamos começando em mais uma série falando sobre superação. E a gente pensa em superação, é como se a gente escalasse o Monte Everest, que é o pico mais alto do mundo, né? E passasse toda aquela dificuldade para chegar lá. Não, às vezes superação é em coisas pequenas da vida também, sabe? No trabalho, com a família, no casamento, nas amizades, na igreja. Então nós vamos ouvir de Deus e Deus vai nos dar exemplos poderosos, porque a palavra nos ensina, queridos. Para todas as áreas ela tem ensinamento para a nossa vida. Eu já falo de Pedro, do relacionamento que ele teve com o Senhor Jesus. Sabe que o Senhor Jesus, antes ele ser morto, ele já falou para Pedro: Pedro, você vai me negar 3 vezes antes do galo cantar. Não, Senhor, jamais eu farei isso. Mas, queridos, isso aconteceu. Creio que nem era a vontade de Pedro, mas ele se distraiu com alguma coisa e aconteceu esse fato horrível, que ele negou Jesus. Ele deu a entender: Jesus, eu nem te conheço. Quem sabe isso aconteceu com você? Alguém, sabe, passou por você ou falou coisas ou não te considerou como você gostaria. Pode acontecer isso com a gente. Às vezes, até sem a intenção também, você pode ter feito isso com alguém. Mas Deus diz a você que tem como superar. Sabe que quando aconteceu isso com Pedro, Jesus olhou profundamente nos olhos de Pedro. Aleluia! Isso está em Lucas 22, no capítulo 60. Jesus olhou profundamente nos olhos de Pedro e Pedro saiu daquele lugar e chorou amargamente. Sabe, eu sinto no meu coração que houve um grande quebrantamento e arrependimento da parte de Pedro de ter negado o Senhor Jesus, de tão bom que ele foi, de tantas coisas que ele fez, de tantas coisas que Pedro presenciou com ele, vivenciou, e ele fez isso com o Senhor. De repente, você precisa estar assim, ou se você orar a Deus, alguém vai fazer isso contigo, se arrepender, reatar a amizade contigo, refazer, te tratar diferente, refazer todas as coisas, sabe? E Pedro se arrependeu ali e com certeza mudou de atitude. Aleluia! Ele sabia que Jesus era bom. Sabe que Jesus perdoou Pedro tão profundamente. Depois eu vou colocar os endereços aqui. Mas ele chegou para Pedro e falou: Pedro, você me ama? 3 vezes o Senhor Jesus falou para Pedro: Pedro, você me ama? Ele só sabe, Jesus, só sabe de todas as coisas, sabe que eu te amo. Você me ama mais do que todos estes? Quer dizer, Jesus estava assim pensando: será que ele me ama de verdade, mais do que todas essas pessoas que estão aqui? Ele falou: sim, Senhor, eu amo o Senhor. Então, às vezes, nós precisamos olhar esses exemplos, queridos, e ver que se pessoas da Bíblia superaram, homens como o apóstolo Pedro, sabe, superou essa adversidade, essa coisa horrível que ele fez com Jesus, nós podemos também. Você pode superar. Se alguém fez com você ou se você fez com alguém, Pedro aqui fez com Jesus, né? Jesus também o perdoou. Nessa conversa que ele teve com Pedro, ele mostrou: Pedro, você está perdoado. Apacente os meus cordeiros, as minhas ovelhas. Aleluia! E Pedro viu tanta bondade em Jesus que em 1 Pedro 2, 23, ele fala de Jesus, que quando ele era insultado, ele não revidava. Quando ele era ferido, magoado, ele não ameaçava, ele não fazia ameaças, mas ele entregava aquele que age com justiça. Querido, se você está sendo ameaçado, discriminado, alguém te tratou mal, faça como Jesus, como está dizendo neste texto. Quando ele era insultado, ele não revidava. Quando ele sofria, ele não fazia ameaças, mas ele entregava, estou repetindo o texto, aquele que age com justiça a Deus. Então entrega para Deus, não revida, não dê troco. Aleluia! Aleluia! Deus fala ao nosso coração: não dê troco. Queridos, e saibamos quem nós somos em Deus. Você é valoroso em Deus. Quando você tem certeza que você é valoroso em Deus, está escrito que nós somos meninas dos olhos de Deus. Então, não importa muito essas coisas, né, de alguém discriminar a gente vai superar.
Deus diz a você que você tem que superar. Nós vamos superar. Sabe que em Hebreus 10, no versículo 35, diz assim: não abram mão da confiança que vocês têm em Deus. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar. E depois de vocês terem feito tudo, vocês vão receber o que Ele prometeu. Nós temos que acreditar no Senhor. Andar por fé e não pelo que vemos. Queridos, no âmbito espiritual tem coisas poderosas e maravilhosas para a gente. Mas a gente tem que perseverar. O tema dessa mensagem é que quando a gente persevera, a gente supera. Deus está falando assim, vocês precisam perseverar. Não percam a confiança que vocês têm em mim. Porque aí eu posso cumprir, realizar, fazer acontecer a promessa que eu tenho para vocês. Sim, Ele tem promessas de bênção e não de mal, para dar um futuro que a gente espera. Aleluia! Deus diz assim, supera essa adversidade, porque a bênção que eu tenho para você está chegando. Eu vou dar um pequeno testemunho da minha vida, algo que aconteceu comigo. Sabe, eu já era uma pessoa cristã, convertida, mas eu me tornei uma pessoa avivada com o passar do tempo. Sabe quando você vai mais profundo em Deus? Comecei a orar em outras línguas, comecei a ir mais na intimidade com o Espírito Santo. E uma das pessoas que me levaram para Jesus, no sentido de conhecer Ele profundamente, eu convidei para o meu aniversário. E sabe o que ela falou para mim? Eu não te conheço. Quem é você? Eu falei, não, Anéia, sua amiga, sua vizinha e tal. Fui explicando um monte de coisa. Nós morávamos no mesmo bairro, ela tinha mudado. Ela falou, não, eu não te conheço. E eu vou falar uma coisa para os irmãos, para você, querido, que está ouvindo essa mensagem. Eu entreguei para Deus que age com justiça. Tanto que agora, aleluia, aleluia, eu desejo o melhor para essa pessoa. Eu não sei muito bem da vida dela hoje, mas eu sei o que eu sou em Cristo Jesus. Se eu estou passando essa mensagem para você, eu digo para você, eu superei. Isso não me paralisou. Queria dizer assim para mim, sabe, o inimigo das nossas almas, ele mente para a gente. Ela queria dizer para mim, oprimida pelo inimigo, para com tudo isso, você não é capaz. Para com tudo isso, não vai valer a pena. E eu digo para você, vale a pena sim superar as adversidades, seja no reino espiritual, no sentido da obra do Senhor na sua vida. Supere as adversidades e prossiga, seja um grande homem de Deus, uma mulher de Deus, porque eu sei que isso Deus tem para você. Eu digo uma coisa, inspirada pelo Espírito Santo, recebe aí uma revelação. Se conheça, se conheça e conheça a área da sua vida que você é vulnerável, que você fica caindo nas mesmas coisas, que você tem uma fraqueza, uma fragilidade. Conheça essa área da sua vida. E em cima dessa área da sua vida, você começa a profetizar a palavra de Deus. Você começa a profetizar a palavra de Deus sempre, constantemente. Profetiza a palavra de Deus sobre a sua vida. Porque quando você menos perceber, Deus vai fazer você superar. Eu dou o endereço de uma palavra para você que eu profetizo sobre a minha vida sempre, regularmente, quase todos os dias. Está em Efésios 3,16. Está escrito assim: traga essa palavra para você. Aleluia! Com as gloriosas riquezas contidas em Deus. Ele fortalece, eu digo para você, o íntimo do seu ser com o poder do Espírito Santo. Existe um poder do Espírito Santo liberado a nós, que está dentro de nós, que faz com que nós superemos qualquer problema que surgir na nossa vida. Porque existe também em Deus gloriosas riquezas, existem coisas maravilhosas, poderosas. Ele vai fazer com que você se fortaleça na área que você está sempre caindo, sempre fragilizado, e prossiga, seja medo, depressão, ansiedade, fraqueza espiritual, qualquer anormalidade, seja qualquer conflito, Deus fala que você vai superar, porque Pedro superou. Jesus, eu não vou dizer nem que ele superou, porque ele nem mostrou uma reação, ele chorou, né? Ele ficou triste. Ou melhor, Pedro é que chorou, né? Jesus ficou muito triste quando ele olhou nos olhos de Pedro e viu aquela situação. Mas com certeza Jesus superou, tanto que ele foi assunto aos céus e hoje nós temos vida plena por causa dele. Glorificado é o nome do Senhor. Tempo de superar, mas persevere, porque na perseverança você supera. Aleluia! Meu amado e minha amada, você recebeu de Deus essa mensagem?
Não deixa de distribuir essa semente poderosa para as pessoas que precisam. Passar de uma fase para outra, sabe? Ir adiante, prosseguir, parando de olhar para trás, mas prosseguindo para o alvo que é Jesus Cristo. Aleluia! Glórias a Deus pela sua vida. Glórias a Deus por você estar conosco. E eu glorifico a Deus. Aleluia! Aleluia! Porque Ele vai cumprir o que você recebeu aqui para a sua vida. Eu digo, Deus te abençoe e te guarde. Deus faça resplandecer o rosto dele sobre você e te dê